Ok, galera, estamos aqui com a última banda da noite. Na verdade, foi a banda que fez o fechamento do show desse coletivo La Migra Fest, que é o Crucifixion BR. A gente vai conversar um pouquinho com eles, conhecer um pouquinho mais sobre a banda. Vamos lá, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem para nós, por favor. Aqui é Márcio Max Guterres, vocal e guitarra. Juliana Novo, bateria. Beto Factus, baixo. Bacana. Bom, pessoal, eles acabaram de sair do palco, agora é 5 e pouco da manhã, acho que 5:10 da manhã. Eles devem estar bem cansados, mas fizeram um show muito bacana, com uma boa presença de palco, acho que tocaram muito legal. Eu nunca tinha visto vocês tocarem, gostei muito do que eu vi. Tá? Então, o que a gente vai perguntar? Em primeiro lugar, né, como é que surgiu o nome, o porquê do BR no Crucifixion? A banda, eu vou tentar resumir, é um lance meio que... Eu sou muito fã de black metal, quando era moleque, tinha 17 anos, 18. A raiz do Crucifixion é black metal, ela se chamaria Reality Prediction, mas ao mesmo tempo o lance de pensar, de evoluir. Agora eu estou com 40 anos de idade, aí se transformou em Crucifixion, a música que eu escutei, fiquei com um pé atrás naquela época, quando era moleque. Eu sou muito fã do Max, tá? Não tinha, né, nem o Chaos AD tinha ainda. Aí eu escutei o Bestial Devastation, EP. Aí depois foi pro LP do Morbid Visions, aí acabou rolando Crucifixion. Eu falei, crucificação, uma banda que eu amo demais. Eu só aprendi com esses caras. E o BR é o lance que, depois que a gente foi para Porto Alegre, o pessoal meio que começou a incomodar, a gente abriu pro Crisium, tocamos com Dark Funeral, e o pessoal, pô, já tem Crucifixion, então. Aí eu pensei até em mudar o nome. Aí eu estava me comunicando, na época, pelo Orkut, com o pessoal de Rio Grande. Aí eu falei com um amigo meu, que é o Alisson, Dark Tears. Acho que vou ter que mudar o nome. Ele foi um dos caras que era um puta brother meu lá, que a gente passou várias barras lá. Ele falou pra mim, não muda nada. Aí eu falei, então botar BR, cara. Aí ficou muito foda, assim, então ficou mais do caralho, né? Que nem eu me lembrei também, tem o Ragnarok, que vai tocar aqui da Noruega, aí tem o Ragnarok e o K, que eu curtia na época. Aí eu falei, pô, BR do Brasil. Então já ficou um Morbid Visions, meio roots ali. Então ficou do caralho e pegou. Eu acho que representa até com a nova fase da banda também, que um crescimento, né, as raízes do black metal e estão indo pro death metal. Acho que fechou do caralho. Crucificação é o fim, então é um nome sério. E BR é para nós todos, homenagem a todos headbangers, apreciadores da música pesada do Brasil, do sul ao norte. Muito bacana. Vocês são do Rio Grande do Sul, é isso? Nós dois somos gaúchos, que a banda começou em Rio Grande e foi a gente que na verdade, o Márcio queria fazer, daí eu acabei, vou te ajudar, e daí surgiu. E agora a gente está com o Roberto no baixo, que ele é paulistano. Bacana, então fizeram uma mistura boa. Então aí o BR tá aí, é o destino, né? Brasil, né? Brasil na cabeça, tchê. É nóis, tchê, a mistura ali. Legal, bacana. Gente, eu queria perguntar um pouquinho para vocês sobre o full de vocês, né? Eu até conversei um pouquinho com a Juliana antes, ela mostrou o full, e aí ela me mostrou uma versão importada, e eu pirei que eu vi uma versão que era em cassete da Holanda. Assim, é muito louco isso. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse trabalho e sobre a repercussão dele, por favor. Bom, a gente lançou ele em 2014 nos Estados Unidos pela Horror Penguin Dev Productions. Daí, nisso, foi rolando várias resenhas legais e tal. Daí a Shinigami Records se interessou em lançar nacionalmente. Daí lançamos em 2015 pela Shinigami, em fevereiro. E daí, nisso, a gente, em 2015, fez uma turnê na Europa, bem legal. Bacana. E daí, com isso, depois do show em Amsterdã, tava lá um cara de uma gravadora, que é a Serpent's Eye Records, e daí eles quiseram lançar em cassete. E daí lançaram,
e nos mandaram para cá, inclusive está acabando o estoque. Não, galera, assim, quando eu vi o cassete naquela mesa, eu fiquei doido. Eu falei, gente, isso é raridade, é relíquia, e daqui a pouco some, ninguém mais tem, se bobear, nem a banda vai ter mais. Eu tenho guardado Tá lá. guardadinho Tá lá, guardado né? lá, e tem os cassetes toscos, mas não, eu tenho um que tá comigo lá, até ela perguntou, tem? Não, eu nem falei pra ela, não, tá lá, eu tenho um guardado lá. Deixa que eu não de vejo. reserva, De né? reserva pra mim. Tá certo. Mas nunca se sabe, né? De repente aparece um super fã e a gente acaba dando. É Fica sem. Bacana. Pode ser que saia uma nova remessa, não sei, eu vou falar com ele lá, porque tá saindo bastante cassete. Bacana, puxa. Legal tem o lance da velharia, né? Da molecada que gravava de fita pra fita, ou comprava fita, LP. Então, a fuder do caralho isso aí, o cara ter feito esse lance, e ficou bem legal ali, a arte, o desenho. Ficou legal. Mesmo sendo em preto e branco, ficou classe A. Legal, gente. Esse lance da fita, assim, é nostálgico e é maravilhoso. E legal que o cara se interessar em fazer isso, né? Respeitar o nosso trabalho e teve palavra de fazer isso, eu achei muito foda. Né? Eu tenho, além de fazer o cassete, mas ele se importar com isso e resgatar, um gringo dar esse apoio. É demais. É demais. Geral. E por falar em gringo dar um apoio, também me chama a atenção, né, quando a Juliana diz pra gente, olha, nós lançamos o primeiro CD lá fora, ou seja, lançou primeiro lá para depois aqui, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes percebe. Algumas bandas daqui acabam lançando lá fora, ou seja, você que quer comprar, se quiser adquirir, vai ter que adquirir um importado, né? Pessoal que lança, gravadoras, pensem nisso. Eu acho que, poxa, vamos dar uma prioridade para as bandas daqui. A gente fica feliz quando lança lá, mas a gente quer que lance aqui também. Mas é legal assim que rolou que depois a Machine Gun entrou e fez esse esquema de lançar. Mas é que nem o lance do cassete, né? O pessoal do Brasil meio que não dá valor pro trabalho que é feito aqui, né? É como hoje também, assim, cara, que eu falei do lance da guitarra. Com um cara que tava ali, o cara, não fiz nada, não, tu fez tudo. Né, que a gente não tá com técnico de som, o cara, eu falei assim, ele falou, falei com ele do lance da guitarra ali, bota um pouquinho de grave. Ele, não tá abafado. Não, tá tranquilo, botou um pouquinho. Isso que o cara fez, não mexeu na mesa. Bom, respeito e trabalhar. O brasileiro tem que trabalhar com a gente, o trabalho como CD, mas como por trás do lance do caralho. Bacana. Foi muito foda. É muito bacana ver esse tipo de coisa acontecendo. Então, entendeu, né? Eu não consegui explicar, mas é isso. É muito bacana tu ver a pessoa assim, pô, fazer o melhor, ninguém é melhor que ninguém, né? Respeitar o que tu quer fazer, o cara não, que geralmente, bota um pouquinho de grave. Aí ele botou um pouco de agudo, um pouquinho de grave. E a voz tá boa? A voz tá ok. Um pouquinho de grave, não mexeu. Bateria, guitarra, vocal. O pessoal aqui também, que eu fiquei surpreso. Tô cansado, ontem foi foda, né? Tocaram ontem em São José dos Campos, né? Campos. Então, em termos de... O pessoal foi legal lá, mas em termos de guitarras, tem que agradecer sim. O pessoal que estava por trás ali, foi... Maravilha. É muito legal quando a gente vê que a coisa flui, né? E é o que o Max está falando para a gente, é exatamente isso. Está tudo fluindo e todo mundo lutando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo ideal. Gente, desculpa, Beto, você ia falar alguma coisa, né? Perfeito. A última pergunta que eu queria fazer para vocês, na verdade as duas últimas, tá? Primeiro, previsão de novo material. Tem alguma? Sim, a gente está trabalhando nas músicas do próximo álbum. Perfeito. Que vai ser lançado provavelmente no início do ano que vem. Ainda não está certo, que a gente está ainda negociando com gravadora e tal. Ainda não sabemos quem vai lançar. Então, estamos terminando de compor as músicas para começar a gravar. Acho que talvez em setembro comece a gravação. E daí vamos vendo. E nesse meio tempo a gente participou de um tributo ao Motorhead, que é o Going to Brazil, que inclusive não é lançado nacionalmente, ele é lançado para variar, né? Lá na Europa, pela Secret Service Records, que é uma gravadora da Inglaterra.
E Bacana. daí é uma coletânea só com bandas brasileiras. Fazendo. Uau, fantástico. Bastante bandas, tem uma gama totalmente diferente, mas dentro do metal é muito, muito legal mesmo. Tem uma diversidade e é tudo Brasil, cara. Isso que é Bacana, muito bom. Complementando em relação a esse tributo também, assim, é mais uma vitória do Crucifixo que veio lá de Rio Grande, depois foi para Porto Alegre, e eu fui o último a vir para cá. E é muito legal tu tá no lance meio que tá tocando. A gente fez a nossa versão, que não sei se o pessoal vai gostar, a gente meio que fez um extremo no Motorhead, né? Mas tá no lado do Claustrofobia, Torture Squad, bandas que eu curto como Pentacross, que é genocídio. Legal, então é um bagulho que pra mim é bem especial. Espero que o pessoal, não só o Crucifixo, bandas que o pessoal não conheçam, claro que é do caralho o genocídio, mas que preste atenção em todas as bandas que estão participando desse tributo. Foi muito boa a iniciativa e muito grato por esse convite. Muito bacana. A última pergunta que eu vou fazer, a temática, né? Mulheres no metal, né? Aproveitando o gancho da nossa baterista aqui, que por sinal tem uma cara toda boazinha, assim, super fofa, e ela é uma destruidora na bateria, acompanhada dos dois, que assim tem uma performance de palco muito boa, né? E me impressionou bastante o conjunto da obra, né? Então vamos falar sobre mulheres no metal. Vamos lá. Mas tu quer falar sobre Como é que, bom, a assim, cena? a cena, para mim, foi curioso, por exemplo, uma banda, em geral, o que a gente vê muito por aí, né? A banda só com mulheres ou só com homens e uma vocalista, e hoje a gente viu banda com 2 homens e uma menina na bateria. Não é tão comum assim, né? Então fala um pouquinho sobre a cena das mulheres, a representatividade das mulheres no metal. Assim, eu posso falar no meu caso, né? Que como é um caso bem específico, raro, né? Que até na Europa, que eu achei que era comum, o pessoal ficava apavorado, dizia, nossa, nunca vi uma mulher tocando com tanta pegada e tão rápido, e tocar metal extremo, assim, não é qualquer um que toca. Não né? é tão comum, né? Para um homem também já é difícil tocar metal extremo, né? São difíceis os bateristas bons de metal extremo, né? E imagina, né, mulheres, que não adianta, né? A parte fisiológica, a parte física, tu tem que correr atrás, né? Que eu faço altos treinos e coisa e tal para conseguir tocar segurar desse o baque. jeito. Porque não é fácil, obviamente. E também tem esse negócio, preconceito e tal. Preconceito ainda rola, você acha? Tem um pouco, né? Porque sempre... Teve? Vamos lá. Mas mas deixa quieto. Não, mas assim, em relação à pergunta, assim, o legal da gente, assim, que eu acho que, cara, o Crucifixion não tem esse lance de homem, mulher. É legal, tem que gostar do trabalho, tem que respeitar a força dela, como a força nossa aqui. Então acho que é legal de ficar só também naquele estereótipo de só, a mulher é do caralho. Não, todo mundo ela faz um trabalho honesto, nós estamos fazendo um trabalho honesto, claro que sim, tem que honrar, tem que ser respeitado, mas não se julga só por sexo, é pelo coração, pela arte, pela força, pelo sentimento. E essa junção, respeito, perfeito. Perfeito, foi o que eu falei. O conjunto da obra foi satisfatório, né? Então, assim... É mais legal essa monstra aí destruindo aí. Beto quer complementar alguma coisa? Sim, além da baterista como a Ju, a gente viu, principalmente lá fora também, como é respeitado as mulheres no metal, também, tanto na bateria quanto na guitarra, no baixo, enfim. Eu tenho visto muito durante a nossa tour, que a gente sempre faz em várias cidades, aqui em São Paulo também. Vê bastante baixistas, mulheres também. Elas são super amigáveis, conversam, trocam ideia, trocam experiências, tanto quanto os homens. O que vale mesmo é o artista e o músico que e o que ele faz o melhor que ele pode, ou até muito mais acima do limite, sempre buscando sempre passar desse limite. Sempre se tornar cada vez melhor, né? Exato. Perfeito. É isso aí, galera. Então,
com essa pergunta a gente encerra esse bate-papo aqui com o pessoal do Crucifixion BR. Eu confesso que eu iria adiante, mas vai se estender demais. Galera que está assistindo a gente, não deixem de dar um like, de compartilhar. Aqui embaixo vão estar as informações da fanpage do Crucifixion BR. Entrem lá, galera. Vamos curtir a página deles, vamos prestigiar, vamos ouvir o som, vamos comprar o CD, ok? E vamos ao show também, né? É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.